Olá, bem-vindo ao programa Saúde e Vida. Hoje vamos falar das queimaduras. Embora as queimaduras possam ocorrer em qualquer época, é durante o inverno que há um aumento significativo no número de casos de queimaduras. Durante os meses de junho e julho, as pessoas estão mais expostas a situações de risco, pois há aumento do consumo de bebidas quentes, sopas, o uso de fogões, a lenha, a carvão, o uso de água quente, para enfrentar as baixas temperaturas. E neste programa vamos aprender e saber o que fazer em caso de queimaduras. Seja bem-vindo. Olá, como é que te chamas? Mônica. Mônica, lembra-se de algum episódio em que teve uma queimadura? Sim, me lembro. Pode contar? Sim, eu estava um dia com minha mãe na cozinha e ela serviu-me papinha quente. Então, por hábito de lamber aquela parte que cai, peguei mal a chave e queimou-me no braço. Chegue-me com carvão, com água, mas papa para fazer chima, óleo de peixe também. Queimei 2 vezes a fritar peixe e outra vez a fritar batata. E queimei no pé, quando acendi a lume, com plástico. Tive uma queimadura e foi de ferro, de engomar. Estive a engomar e falhei, queimei-me um pouco. Estava aí a fritar alguma comida muito rápida, né? Então, por descuido, caiu a frigideira do óleo no meu pé. E como é que fez para gerir essa situação? Depois disso, a minha mãe pôs-me pedra de gelo para poder passar aquela dor no momento, né? Mas depois de eu ter acordado no dia seguinte, saiu uma bolha. Então, acho que não deu muito certo. Quando queimei com carvão, o que eu fiz foi pôr para a bacia de água, porque estava mesmo a doer o pé, então meti na bacia de água. Só que quando meti na bacia de água, tornou-se mais... a dor aumentou. Para gerir a situação, fiz tratamento de primeiro socorro. Coloquei manteiga no rosto, porque queimei no rosto 2 vezes. Coloquei manteiga no rosto, só. E resultou? Sim, a manteiga resultou. Depois de ter que me queimar, passei óleo e passei açúcar. E isso resultou porque ajudou, não criou nenhuma mancha. Depois disso, minha mãe pôs-me açúcar e ela tomava os cuidados necessários com a ferida. Às vezes punha aquelas partes do fósforo, aquelas partes de cima e depois passou. E resultou? Sim, resultou. Então, daí apliquei aquele açúcar, mas a ferida continuou a arder. E depois disso, procurou pela unidade sanitária? Como é que foi? Não procurei pela unidade sanitária. Nós procuramos mesmo fazer as coisas de casa, então acabou passando. E que mensagem é que deixa para quem está a assistir este programa, principalmente os pais encarregados de educação, que estão sempre com as nossas crianças? Que devem tomar muito cuidado, pois as coisas muito quentes podem queimar e danificar a pele, porque a pele é o órgão mais importante, é um dos órgãos importantes, né? E é isso. Bom, a maioria dos acidentes que culminam em queimaduras acontecem em casa e as principais vítimas são as crianças. A pediatra intensivista, doutora Nilza Mussagi, vai nos explicar sobre os diferentes graus da queimadura, o tratamento e o que não fazer. Vamos aprender na reportagem que se segue. Queimadura é uma lesão que é causada por contacto direto, seja por uma fonte de calor, uma fonte de frio, ou então uma queimadura elétrica, ou às vezes até por plantas ou animais, que seria uma queimadura também de contato. Portanto, assim dizendo, a queimadura pode ser causada por várias coisas. A queimadura pode ser causada pelo sol, a queimadura pode ser causada por objetos quentes, como o ferro, como a água quente. A queimadura pode ser causada por plantas, tem plantas que só de fazer o contato faz a queimadura, e também temos a queimadura elétrica, que é sabidamente conhecida, mas que não vamos entrar em grandes detalhes hoje. A queimadura classifica-se em 4 graus.
Temos a queimadura do primeiro grau, que é a queimadura solar. Este tipo de queimadura é mais comum no verão, quando não se usa protetor solar e, portanto, vale a pena aqui ressalvar que, apesar de nós estarmos em África e ficarmos com aquela ideia errada de que nós somos mais torradinhos, temos mais melanina e, portanto, não precisamos do protetor solar, na verdade precisamos sim, porque sem um protetor solar podemos ter as queimaduras e podemos ter cancro. Depois temos já a queimadura de segundo grau. A queimadura de segundo grau ela pode ser superficial ou profunda, que é aquela queimadura que causa bolha. Então, a partir do momento que nós já notamos uma bolha, é uma queimadura de segundo grau. A superficial é aquela que em 5, 7 dias já temos uma resolução, a mais profunda leva mais tempo. A partir do momento que temos uma queimadura do segundo grau para frente, significa que esta queimadura deve ser tratada em ambiente hospitalar. A mãe deve dirigir-se ao hospital, onde será orientada quanto no tratamento e por aí vai. Depois temos a queimadura do terceiro grau, ela é mais profunda, ok? É aquela queimadura que, em vez de ficar vermelho ou com uma bolha, fica esbranquiçado. Por último, temos já do quarto grau, que é a carbonização, que basicamente fica todo queimado até o osso, aí não tem salvação mesmo. Quando nós falamos de queimadura, o que mais nos preocupa é a queimadura do segundo ou terceiro grau, ou seja, aquela queimadura que apareceu uma bolha ou que é mais profunda, que está esbranquiçada. De qualquer modo, queimou no mesmo instante, vai colocar a superfície queimada na água corrente, vai abrir a torneira e colocar ali, e depois, se for muito extensa, temos que embrulhar às vezes a criança num lençol ou numa toalha limpa, molhada, ok? Que é para ir hidratando a pele e trazemos ao hospital, ok? Mas aí é preciso vigiar a hipotermia, não é? Não é para o paciente ficar todo molhado como tal. Chegado ao hospital, nós temos critérios de gravidade que vão ditar se essa queimadura pode ser tratada em casa ou se deve ser tratada em regime de internamento. Portanto, o ambulatorial ou internamento. Quais são os critérios de internamento? Dependendo da localização, se for uma queimadura localizada na face, se for uma queimadura localizada nas mãos, se for uma queimadura localizada na genitália, é uma queimadura que deve ser, às vezes até no tórax e no abdômen, circular, é uma queimadura que deve ser gerida em ambiente hospitalar. Por quê? Porque corre o risco de infectar e tem outras complicações, como limitação de movimentos, quando falamos das mãos, a reprodução, quando se fala da genitália, e quando se fala de queimaduras circulares, é dificuldade para respirar, que é essa restrição pulmonar que vai advir mais para frente, assim que a criança começa a ficar inchada. Tem outros critérios de internamento, que é a extensão da queimadura. Se nós temos uma queimadura mais extensa, mesmo que não esteja localizada nestes locais que eu havia falado previamente, a criança deve ser internada, principalmente quando a gente fala em crianças pequeninas. Por quê? Porque elas têm mais chance de complicar. Elas ficam queimadas, elas não comem, mais para frente podem ter lesão renal, entrar numa insuficiência renal, perdem muita proteína, que é a albumina, e portanto ficam inchadas. Mais para frente podem ter infecção, podem ter depressão. Então, segundo a extensão, essas queimaduras devem ser em regime de internamento. E outro critério, por exemplo, seria no que diz respeito à profundidade. Claramente, uma queimadura de terceiro grau deveria ser vigiada em regime hospitalar. Infelizmente, as pessoas têm um mau hábito de ficar a arrebentar as bolhas em casa e depois essas bolhas, uma vez, vamos lá lembrar, o que é a pele? A pele é aquele órgão, primeiro que é o maior órgão que nós temos no nosso corpo, é aquele órgão que nos protege. Então, a partir do momento que eu não tenho pele, eu já não tenho proteção. Significa que eu estou mais suscetível a ter infecções.
Se eu tenho aquela bolha e eu vou furar a bolha em casa, primeiro com que objeto que eu estou a furar? Não sabemos se é um objeto que está contaminado ou não. Tiramos a bolha, tiramos a nossa pele, que é a nossa proteção, e, portanto, ficamos mais susceptíveis à infecção. As bolhas devem ser geridas em ambiente hospitalar, que é um ambiente estéril e com o cirurgião que é treinado para tal. Porque até é engraçado o que as mães inventam lá em casa, que eu costumo dizer que elas temperam a queimadura. Põe manteiga, põe açúcar, põe sal, põe azeite. Tudo isso não está correto. Por quê? Porque nós já perdemos a nossa pele, que é a nossa proteção. E nós vamos colocar coisas estranhas, de novo, que a gente não sabe por onde andou, contaminação, e aí podemos ter outros problemas de infecção e por aí vai. Então, a primeira coisa, teve uma queimadura, passem água corrente, ok? Esta queimadura, depois vamos limpar, ok? Se é uma queimadura pequenina, vamos lá, é uma trabalhadora de casa, é uma doméstica, é a mãe que estava ali na cozinha e queimou-se um bocadinho na mão, nos dedos, tranquilo. Água corrente, logo a seguir nós podemos colocar uma pomadinha para queimadura, ok? Mas é preciso ficar atenta. Sempre que for uma queimadura circular, mesmo que seja pequenina, é importante dirigir-se ao hospital. Porque o que vai acontecer é uma queimadura circular. À medida que o lugar vai inchando, porque o lugar ao redor da queimadura incha, pode cortar a circulação. E depois este lugar todo fica sem circulação e a pessoa pode ser amputada. Ok? Se é uma queimadura básica, passou com água corrente, por favor, não temperem as queimaduras. Existem pomadas próprias, com orientação médica, o seu pediatra pode lhe auxiliar nesse aspecto. Eu gostaria de relembrar ao telespectador aí de casa que é melhor prevenir do que remediar, ok? E como é que a gente previne as queimaduras? Primeiro, na hora do banho, primeiro a gente coloca a água fria na bacia ou na banheira, depois colocamos a água quente, experimentamos a água se está bem temperada ou não, depois é que a criança está autorizada a entrar na casa de banho. Por quê? Se a gente coloca água quente, deixamos a criança do lado, que é para ir buscar água fria, a criança está com frio e ela quer brincar com a água. Antes disso, ela já entrou na banheira ou já entrou na bacia e assim vai se queimar, ok? É importante evitar deixar a chaleira a ferver no chão. Se nós temos chaleiras em casa, a chaleira deve estar sempre em cima da mesa, num lugar que não é de fácil acesso. Quando nós estamos na cozinha, é importante lembrar de colocar o cabo da frigideira, por exemplo, para dentro do fogão e não para fora, porque para fora, assim que passa alguém, pode deixar cair e entornar e depois a criança queima-se. Também é preciso desmistificar esta questão de se ao chá quente for adicionada água fria, a criança vai ter lombriz. Isso não é real. Então ponham um chazinho que a criança seja capaz de tomar. Só lhe chamem à mesa quando o chá esteja em condições de ser tomado, porque uma criança não vai ficar a olhar o chá até que arrefeça, vai puxar e depois o chá queima a criança. Se nós temos crianças pequeninas, de menos que 5 anos, o ideal é não usar pano de mesa. A criança, quando começa a aprender a andar, fica em pé, gosta de puxar o pano da mesa e tudo que estiver lá em cima cai, queima e corta a criança. É importante também evitar que as tomadas estejam de fácil acesso. Hoje em dia existem vários protetores de tomadas que a gente pode colocar para que a criança não faça uma queimadura elétrica. É importante não deixar fios desencapados, ok? Se nós temos dificuldade em encontrar os protetores, ao menos colocamos móveis a proteger estas tomadas. Bom, o Hospital Central de Maputo realiza por mês uma média de 15 cirurgias plásticas para tratar pacientes com queimadura grave. Sobre este assunto, vamos ter mais esclarecimentos no próximo bloco. Para já, vamos a um rápido intervalo. Não saia daí.
Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Bom, na primeira parte do nosso programa, a médica pediatra explicou que em alguns casos é necessário uma cirurgia plástica para o tratamento de queimaduras. Para já, vamos entender como é que a cirurgia plástica atua no tratamento da queimadura com a médica cirurgiã plástica, doutora Selma Issoufou. Primeiro, talvez dizer que a queimadura é uma ferida ou uma lesão na pele que muitas vezes parece algo simples e talvez mesmo aquelas leves, talvez na maior parte das vezes elas acabam cicatrizando por si. Mas também é importante frisar que mesmo as leves, quando são maltratadas ou quando tem uma infecção, também podem precisar de um enxerto. E não são raras as vezes que as pessoas ficam em casa, põem açúcar, óleo, pele de coelho, as pessoas que vivem mais no campo, com pasta dentífrica, e depois quando vêm para aqui tem as lesões ou as queimaduras infectadas. Essas pessoas também podem vir precisar de uma cirurgia. Depois temos aqueles casos em que as pessoas têm queimaduras profundas, geralmente por água quente, e quando a exposição à água é longa, é prolongada. Nesses casos, a queimadura é mais profunda, atinge as camadas mais profundas da pele e não há como fazer ou nascer uma nova pele naquele local a não ser por meio a não ser fazendo um enxerto, né, para fechar aquela ferida. Quer dizer, escaldaduras de prolongada exposição podem causar queimaduras profundas, queimaduras por fogo, que são comuns no nosso meio, queimaduras por exemplo, as pessoas manejam o lixo, às vezes queimam o lixo no quintal e há crianças que caem na cova do lixo. Então, essas queimaduras são muito profundas que podem levar até a amputação dos membros, corte de dedos, às vezes de pé, mãos. E também pode culminar com a perda de vida. Quando há uma infecção assim severa, que nós chamamos de sepsis, também pode levar à morte. Então, resumindo, as queimaduras por água quente com exposição prolongada ou maltratadas, queimaduras por fogo, e também existem as queimaduras por líquidos densos, como queimaduras por óleo, que também às vezes são frequentes em desavenças entre família, às vezes as queimaduras por óleo quente também são profundas e podem precisar de cirurgia. Existem algumas zonas do corpo, como a face, que é uma zona de estética importante e de função, por causa dos olhos, do nariz, da boca e também por causa da apresentação pública, que também podem precisar de cirurgias para corrigir, não deixarmos chegar à deformidade para depois tentarmos fazer alguma cirurgia. Outros locais também que podem precisar de cirurgia são articulações, por exemplo, todas as articulações do corpo, desde a articulação do pescoço até dos dedos. Caso também não se faça cirurgia atempada, pode haver deformidades nos dedos. E nas crianças é importante porque afeta a aprendizagem. A criança não consegue escrever, falta à escola, pode perder o ano. Então parece uma coisa banal, mas depois pode ter consequências graves. O enxerto de pele é tirar pele de uma zona sã, de uma zona que não está queimada geralmente, para uma zona queimada, cuja queimadura é profunda e que nesse local não há nenhuma possibilidade de cicatrização sem enxerto. Então é tirar a pele de um local para o outro e pronto, para que aquele local afetado cicatrize. E há vezes em que alguns doentes têm queimaduras muito extensas e profundas que quando chegam até nós não têm nenhum lugar são para tirar a pele. Então nesses casos geralmente culminam em perda de vida, porque não há como ficar sem a pele. A pele para nós é uma barreira de proteção contra infecções, contra a perda de líquidos, exerce algum papel imunológico também importante. Então se a pessoa perde a pele, tem essa possibilidade de ter infecções rapidamente e quanto maior a extensão de pele perdida, pior é o risco, ou mais grave e maior é o risco de perda de vida ou de complicações. A pele do enxerto, primeiro, não é igual à pele original. Nota-se que é um remendo, que é algo que foi posto, que foi colocado e é muito, às vezes, preocupante quando é posto, por exemplo, numa zona como face ou uma zona que está exposta. Então, às vezes, causa algum constrangimento, mesmo para crianças, assim como também para adultos. A pele do enxerto, primeiro, não tem o mesmo aspecto, segundo, não tem a mesma sensibilidade e também não tem a mesma
lubrificação. Nós temos umas glândulas na pele, que são as glândulas sudoríparas e sebáceas, que produzem um pouco de gordura ou um pouco de óleo que lubrifica a pele. Então a pele do enxerto não tem essas características, não é bem lubrificada, muitas vezes está seca, a pessoa tem que pôr cremes hidratantes, tem que evitar a exposição solar, porque aquela pele não tem a mesma resistência que a pele original. Após o enxerto, a vida dele quase que nunca dificilmente se dá alta definitiva, né? Nós podemos dar alta por um tempo, mas depois tem complicações. Essas que eu falei são complicações agudas, que acontecem logo. Depois tem aquelas que acontecem a médio e a longo prazo. Por exemplo, cicatrizes anormais, chamamos de cicatrizes hipertróficas ou queloides, também podem advir desses doentes. E eles vêm porque essas cicatrizes não só ficam com um aspecto pouco agradável, mas também causam sintomas, às vezes causam comichão, nós chamamos de prurido, inchaço, deformidade estética. Então eles vêm para ver se é possível aliviar os sintomas e melhorar o aspecto da pele do indivíduo. Às vezes também, quando o enxerto é feito em redor dos olhos, também pode haver dificuldades em movimentar as pálpebras, porque as pálpebras têm esse movimento natural que lubrifica o olho, e quando a pessoa tem uma pele que não é natural, a pele não tem a mesma elasticidade que a pele original. Então a pessoa pode ter dificuldades em fechar os olhos, que também pode dar uma secura dos olhos, e a longo prazo também pode culminar com úlceras e cegueira nos olhos. No nariz também deformidades, na boca também podemos ter dificuldades em abrir a boca e fechar isso a médio e a longo prazo por causa da cicatrização. Então são doentes que, dependendo do local onde eles se queimam, dependendo da extensão do enxerto que fizeram, sempre têm vindo aqui à nossa consulta. Outros queimaram-se crianças e ainda adultos continuam cá conosco. Bom, a abordagem à queimadura começa no local do acidente. A redução da profundidade e da área do ferimento pode depender de pequenas ações imediatas. Tome nota. Nos deparamos com este tipo de queimaduras, tanto do primeiro, segundo e terceiro grau. O que fazer? É importante, primeiro, passar a área queimada em água corrente. Água corrente, não me refiro aqui à água fria, que é a água normalmente que corre na torneira. Passamos a área que foi afetada pela água corrente. Mas também podemos embebedar algumas gases, estamos a dizer aqui ligaduras ou alguns tecidos limpos para colocar por cima da área que foi afetada. Isto refere-me para as queimaduras do primeiro e do segundo grau, que são um pouco mais superficiais. Mas para as queimaduras do terceiro grau é importante que não se retire nenhuma peça de roupa que esteja colada ao corpo da vítima. Não se forem bolhas e nem se retire a pele, porque se nós fazemos isto, estamos a criar condições de contaminação da área que foi afetada e pode muito bem perigar, para além da queimadura já existente, periga a vida desta pessoa. É importante que o cidadão, de facto, tome algumas medidas de prevenção para garantir a sua segurança. Não só contra as queimaduras, caso se faça uso de fontes de ignição, falo de fósforos, isqueiros, velas ou até de brasas, como referíamos para o autoaquecimento, mas existem também alguns aparelhos elétricos que são responsáveis por garantir o aquecimento neste período do inverno. É importante, não só para este eletrodoméstico de aquecimento, existem outros que nós fazemos uso nas nossas residências. Refiro-me a ar-condicionados, geleiras, congeladores, ferros de engomar, dentre outros aparelhos. É importante que se verifique a questão da sobrecarga de tomadas para o caso de questões elétricas, porque vários curtos-circuitos já foram registrados a nível do SENSAP em que nós intervimos e os incêndios foram causados por curto-circuito. São incêndios de origem elétrica, mas causados por sobrecarga de tomada. Importa referir que cada aparelho tem a sua demanda de energia e existe uma especificação colocada no aparelho pelo fabricante sobre a demanda de energia daquele aparelho. E se nós colocamos todos os aparelhos na mesma extensão elétrica ou na mesma tomada, por conta da capacidade de cada eletrodoméstico de energia, podemos incorrer a uma sobrecarga daquela tomada e, por consequência, temos a questão do curto-circuito. Mas também temos a questão de deixarmos alguns aparelhos
elétricos ligados de forma contínua. É importante que, em caso de nós queremos deixar estes aparelhos ligados, garantir que exista lá um estabilizador de corrente elétrica, que é um aparelho que vai permitir que, em caso de qualquer oscilação de energia, durante a noite, por exemplo, que o cidadão, a pessoa se vai deitar e não tem o controle do aparelho, vai permitir garantir que não haja aqui um curto-circuito por conta desta oscilação de energia. Caso não o tenha, aconselhamos que retire das tomadas para garantir a sua segurança em caso de não poder monitorar este aparelho durante o seu funcionamento. É importante que, caso se tenha crianças na residência, neste caso para os encarregados de educação, que redobrem os cuidados, que não permitam que as crianças se aproximem de locais em que estejam a ser confeccionados alguns alimentos ou que esteja a fazer o uso do fogão ou de uma outra fonte energética, porque a criança não tem aqui o discernimento do perigo e justamente porque ele não consegue discernir o perigo, expõe-se a situações em que podem criar danos tanto para a vida da criança, mas também criar situações de incêndio, justamente por conta do mau manuseio destes objetos. E a criança não tem este discernimento. Então, cabe ao encarregado de educação, a alguém que seja mais velho, para monitorar estas crianças e garantir que elas não tenham acesso a todos estes objetos ou a estes locais que nos conduzem a uma situação de insegurança para a saúde da criança. Importa referir que todos os serviços que concernem ao socorro, salvamento de pessoas e bens em caso de sinistros, realizados pelo Serviço Nacional de Salvação Pública, são de caráter gratuito. E para aceder a estes serviços é só contactar a instituição pelos números 82-198, 82-198 ou pelo número alternativo, que é o 2132-2334, volto a repetir, 2132-2334. Estes são os números que vão garantir que o cidadão peça socorro ou explique sobre a sua situação de sinistro. E referir também que nós temos representatividade a nível de todas as províncias do país e também a nível dos distritos em que o SENSAP tem o seu comando provincial lá inserido. Chegamos ao fim desta edição do programa Saúde e Vida. Gostaria de apelar aos pais e encarregados de educação para estarem mais vigilantes, de modo a evitar acidentes domésticos e outras situações que podem culminar com queimaduras e não só. Tchau, tchau e até uma próxima oportunidade.